Meus irmãos, gostaria de pedir à igreja que nós continuássemos em oração em favor dos enfermos. Nós precisamos sustentá-los. Estou vendo aqui o Hudson, né? Uma alegria, Hudson, poder vê-lo, saber que Deus já te abençoou, você fez a sua cirurgia, está se recuperando, mas nós precisamos continuar em orar. Nós temos aqui em nossa igreja alguns irmãos que fizeram a sua cirurgia, familiares também aí da igreja. Então eu gostaria que nessa hora aqui do nosso culto, a gente pudesse aí agora elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos orar por aqueles que estão enfermos nesse momento. De repente, se você se lembrar de alguém aí, Ana Paula já fez aqui um minuto de oração, tempo de oração, mas eu gostaria de pedir para você fechar os seus olhos. Vamos orar por alguém que está enfermo. Vamos pedir a Deus por essas pessoas que estão se recuperando. Graças a Deus, o Hudson está ali, a igreja está há mais tempo, né? A gente fica feliz que no ano passado a gente estava preocupado com eles, da cirurgia, mas graças a Deus, janeiro, né, já transcorreu para eles. Deus pôde abençoá-los. Temos também aí a irmã Rosa também, que precisa das nossas orações, carece das nossas orações. Irmão Venâncio, a irmã Luciana, que fez uma cirurgia essa semana agora, graças a Deus em casa, está se recuperando. Temos a irmã Ailda aí, né, a esposa do pastor Carlos, que aí está lá no hospital, né, precisando aí, carecendo das nossas orações. Temos o Luciano, né, que voltou para casa, graças a Deus está com a sua família. Nós estamos também colocando a vida do Teco também nas mãos de Deus, um jovem aqui do outro lado aqui de Santana de Barra. O Rudinei também, nossa igreja deve sempre orar por ele, para que Deus possa sempre aquecer o coração dele, né? Temos a irmã Francisca, a mãe da irmã Silvana lá, está se recuperando, graças a Deus. Mas tem muita gente, irmãos. Não é? Essa jovem aqui em Santanese também, que a gente nunca esquece dela. Até, por sinal, precisamos saber como ela está, como está a família também. Uma vez nós ajudamos a família financeiramente, mas a gente sabe que o dinheiro não é tudo, né? Dinheiro não é. Dinheiro, para quem está doente, ajuda, mas não resolve, não é? Ainda na campanha da colheita, irmã Glória, não sei se está aí. Não é? Vamos compartilhar sobre, parece que é uma menina, parece, está doente, está enferma, tem lá de Piraí aqui, e ela estava compartilhando da necessidade, da urgência de fazer uma cirurgia, e talvez por via a SUS a coisa não aconteceria, era até necessário ajudá-la financeiramente, e nós estávamos compartilhando sobre a situação dessa jovem, e até disse a ela, então, que nós íamos conversar aqui com a ação social da igreja, né, para a gente poder levantar uma coleta aí. Eu acredito que, né, não seja tão difícil. A gente não pode resolver, mas a gente pode ajudar, né? A gente sabe que quando a família enfrenta um momento difícil, a gente pode orar, né, e a igreja tem que orar, porque nós cremos no milagre de Deus. Nós cremos que Deus pode fazer um milagre, nós não temos nenhuma dúvida disso. Mas muitas vezes, além das orações, a gente pode ajudar financeiramente. Como é para ajudar, né? Oferta não exige valor, oferta exige coração. É o que o seu coração se move para poder ajudar. Então, irmão, a gente tem muita gente aí que precisa das nossas orações. Eu não vou dizer que você vai se lembrar de todos, eu acho até que você não vai se lembrar de todos, que tem hora que a gente até deixa de falar de alguém aqui, mas não importa. Se você se lembrar aí de quem você gostaria de colocar diante de Deus, coloca a vida, né, desses irmãos. Alguns estão se recuperando, mas outros estão lendo enfermidades, outros estão enfrentando aí as suas enfermidades, que você possa falar, né, intimamente com Deus, apresentando e colocando aí esta vida diante do Senhor.
Tiago 5,16, irmãos, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, por isso é que nós cremos que um minuto da sua oração Deus pode transformar uma situação, seja por quem for, por alguém da igreja, por alguém da sua família, por um amigo, por um colega de trabalho, por um vizinho, por alguém até que talvez não conheça, mas pediu você para orar, que você possa continuar colocando essa vida nas mãos do Senhor. Abramos a palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos falar sobre o paralítico de Cafarnaum. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Agradecemos a Deus por todos que estão aqui esta manhã. Agradecemos também a visita do Senhor que está aí. Muito obrigado pela visita, por estar aqui entre nós. Deus abençoe sua vida, sua família. Obrigado pelo carinho de estar aqui entre nós. Então vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos aí? Vamos ler então a palavra de Deus, que você tem a sua vida. Eu ia perguntar se a turma está enxergando, mas é que a turma que está aí de trás é a turma jovem, né? A turma jovem, né, José? Não é? A turma jovem, Joazeira, acho que a turma aí está enxergando bem, não é? A turma que está aí nos últimos bancos, então, acho que a turma vai enxergar bem, não é? Então eu vou ler um versículo, a igreja deu outro, tá bom? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados são perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Eu lhe digo: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Deus abençoe então a leitura da sua palavra nos nossos corações. Amém? Mas eu quero pensar sobre este tema nesta manhã, sobre o que eu espero de Jesus. O que eu espero de Jesus? O que você espera de Jesus? O que nós esperamos de Jesus? Então eu quero pensar sobre o que eu espero de Jesus. Eu creio que devemos colocar grandes expectativas em Jesus. Eu creio que nós devemos colocar grandes expectativas em Jesus. Porque Jesus, Ele é o meu Salvador e Senhor. Segundo registra a Bíblia, em Lucas capítulo 2, verso 10, registra que quando nós abraçamos, quando nós colocamos Jesus na nossa vida, Ele se torna nosso Salvador e Senhor. Eu diria também que uma outra razão para nós colocarmos essa expectativa em Jesus, porque Ele agora faz parte da minha vida. Segundo diz a Bíblia em Gálatas capítulo 2, verso 20, o
o apóstolo Paulo vai afirmar que Cristo vive em mim, né? Se Ele vive em mim, então agora Jesus Cristo faz parte da minha vida. Eu não estou falando de um Jesus, né, simplesmente, mas eu estou falando de um Jesus que está dentro da minha vida. Eu estou falando de um Jesus, né, que agora, né, é aquele que faz parte da minha vida. Há uma outra razão também porque creio que nós devemos colocar expectativas em Jesus, porque Ele é o meu companheiro de todas as horas, como diz aí Mateus capítulo 28, verso 20. A Bíblia diz que o Senhor Jesus termina o Evangelho de Mateus e Ele diz assim para nós: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, eu creio que dentro de nós precisa haver uma grande expectativa em relação a Jesus Cristo. E o personagem que nós vamos compartilhar nesta manhã é um personagem que, né, irá ter uma grande expectativa acerca de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus está, mais uma vez, né, numa cidade chamada Cafarnaum. Ele se dirige para essa cidade, na região da Galileia. E diz a Bíblia então que Jesus, né, ele entrou em casa. Mas quando a multidão descobriu que Jesus estava, né, na cidade, e ele agora se encontrava naquela casa, diz a Bíblia que imediatamente a multidão, como que fosse, né, arrastada, né, para poder ter um encontro com Jesus, até mesmo. Porque quando a gente lê o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a gente vai ver que Jesus está realizando, na verdade, Jesus está fazendo assim muitos milagres no capítulo 1. Certamente, né, a notícia chegou em Cafarnaum, e muita gente que aproveitou a oportunidade, então pode estar frente a frente com Jesus, né, para poder, né, ver, para poder acompanhar tudo aquilo que ele estava realizando. Mas a Bíblia diz que Jesus não estava diante daquela casa, dentro daquela casa, e ele estava aí cercado pela multidão. Há uma das coisas que a Bíblia diz que Jesus ele não está preocupado, como nos preocupa muito hoje em nossos dias. Nos preocupa muito hoje em nossos dias que a tônica, né, de muitos que estão num contexto como esse é falar sobre milagres. Mas a Bíblia vai dizer para nós, a Bíblia vai nos acercar, e eu gosto muito dessa frase que está aqui nesse capítulo 2, no final do verso 2, que a Bíblia diz assim: Jesus vai aproveitar a oportunidade para anunciar a palavra. A preocupação de Jesus era anunciar a palavra. A preocupação de Jesus em meio àquela multidão que o cercava naquela casa, e a Bíblia diz que foi de tal maneira que mesmo que alguém resolvesse ou imaginasse entrar naquela casa, na verdade era impossível, pois a multidão, né, praticamente invadiu aquela casa. Mas Jesus não se preocupou, mais uma vez, em mostrar o seu poder no sentido de realizar milagres, mas sim de demonstrar agora a necessidade que havia no coração da multidão, que era ouvir, que era saber sobre a palavra de Deus. E aí o texto vai dizer realmente para nós que certamente havia um paralítico nessa cidade, mas 4, né, dos seus amigos, provavelmente esses 4 vieram escutar aquilo que Jesus tivera realizado lá no capítulo 1, muitos milagres, e eles agora perceberam que era grande oportunidade, então, já que se encontravam diante daquele paralítico, de colocá-lo diante de Jesus. Havia no coração deles esse desejo, né? Como fazer com que aquele paralítico pudesse, né, estar agora frente a frente com Jesus. Mas aí a Bíblia diz que praticamente era impossível que isso acontecesse, porque aquela casa estava, né, invadida pela multidão. Mas aí, né, algo extraordinário acontece, né? Algo extraordinário a Bíblia diz que vai acontecer. Aqueles 4 amigos não desistiram diante daquele obstáculo, pelo contrário, né? A Bíblia diz então que eles vão abrir o telhado, né? Eles vão abrir o telhado, eles vão encontrar um outro meio, um outro jeito, uma outra maneira. Eles vão abrir o telhado, e ao abrir o telhado, né, eles vão por cima, né, fazer com que aquele paralítico, eu fico imaginando a cena, né, deve ter sido uma cena fantástica, Jesus compartilhando a palavra, e de repente ele percebe que no alto, né, está acontecendo alguma coisa. E geralmente quando isso acontece, chama a nossa atenção, a gente, né, acaba em se despertar por aquilo que está acontecendo. E de repente, pelo alto, né, aqueles 4 amigos, né, que estão trazendo aquele paralítico, e a Bíblia diz que estão descendo com ele, e agora ele vai ter a oportunidade de estar frente a frente com Jesus. Mas o que me encanta, irmãos, é que aquilo que Jesus fez por aquele paralítico
nós devemos cada dia esperar por Jesus. A primeira coisa que Jesus fez quando estava frente a frente com aquele paralítico, a Bíblia declara para nós nos versos 5, como também no verso 10. Eu fico imaginando que Jesus, ele deixa de dar a palavra para a multidão, né? E agora se dirige a sua palavra para aquele paralítico, e no verso 5 Jesus vai dizer para ele assim, que Jesus, vendo a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. O que eu espero de Jesus é que continue perdoando os meus pecados. Há em nós essa expectativa de que nós temos, né, Jesus Cristo na nossa vida, e que Jesus continue realizando em nós aquilo que um dia Ele já fez de uma vez para sempre, mas ainda assim que haja a expectativa de que Ele possa prosseguir, porque quando eu descobrir a necessidade de alguém para perdoar os meus pecados, eu sei que eu encontro em Jesus. O verso 5 então declara isso para nós. O verso 10 também vai declarar isso para nós. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, então, né, diz a Bíblia, disse ao paralítico. O texto diz que para mostrar, né, realmente aos escribas, né, que eram aí aqueles que examinaram a lei, né, aqueles que estavam restritos à lei, para mostrar, né, diante da inquietação que havia no coração deles, é que Jesus é o próprio Deus que tem poder para perdoar os nossos pecados. Eu diria que Jesus está tratando aqui da paralisia mais importante que existe na nossa vida, que é a paralisia espiritual. É a paralisia espiritual, é algo que está dentro de nós. E Jesus está tratando dessa paralisia espiritual, mostrando que é a coisa mais importante da vida de alguém. Jesus aproveita para mostrar isso. Jesus acentua para mostrar que Ele está diante daquele paralítico. Logicamente, Jesus sabia qual era o desejo que havia no seu coração, qual era a expectativa que havia dentro dele, mas Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com aquilo que há dentro de nós, com aquilo que, né, na verdade, nos faz com que nós possamos nos distanciar de Deus, que nos separa realmente de Deus, que é a nossa questão espiritual. Então Jesus vai dizer para ele: filho, perdoados são os seus pecados. A paralisia espiritual, essa é a pior, meus irmãos, na vida do homem. A necessidade que nós temos de anunciar, a necessidade que nós temos de mostrar. Na verdade, nós temos certeza, nós sabemos que é um Deus que cura. Nós ouvimos pela palavra de Deus em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele não deixa de realizar aquilo que Ele quer. Mas acontece que não é esta a maior preocupação de Jesus na nossa vida. A maior preocupação de Jesus na nossa vida é a nossa cura espiritual. É essa paralisia espiritual que nós temos por causa do pecado. E aí Jesus vai dizer realmente acerca disso. Ele declara: filho, perdoados são os seus pecados. Para que não haja nenhuma dúvida, Jesus reitera essa questão no verso número 10. Para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder, ou então autoridade, para perdoar pecados. Ele é o próprio Deus que perdoa os nossos pecados. E aí, irmãos, quando nós vamos para a primeira carta do apóstolo São João, discípulo amado de Jesus, nessa carta ele traz algumas recomendações que eu gostaria de deixar para nós nesta manhã, mostrando que o que eu espero de Jesus é que Ele continue perdoando os meus pecados, e a Bíblia declara isso, começando para nós no capítulo 1, o que é que acontece em relação ao que Jesus faz na nossa vida em meio ao pecado. Diz a Bíblia então, na primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 1, encontramos então esta declaração da palavra do nosso Deus aos nossos corações. Encontramos no verso 7 assim: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se continuarmos nos versos 8 a 10, a Bíblia diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos,
fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se adentrarmos para o capítulo 2, no verso 1 da primeira carta do apóstolo João, a Bíblia diz: meus filhinhos, estas coisas nos escrevemos para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E diz o verso 2: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. O que eu espero de Jesus é que continue perdoando os meus pecados. Eu sei que eu tenho Cristo que perdoa os meus pecados. Eu sei que eu tenho Cristo que apaga os meus pecados diante dos seus olhos. Eu sei que eu tenho Cristo na minha vida, que diz a palavra de Deus: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta é a mais grave da paralisia, a paralisia espiritual. Mas eu ainda espero de Jesus que Ele manifeste a sua restauração na minha vida. Eu espero que o Senhor Jesus possa restaurar a minha vida. Interessante que a paralisia espiritual, ela começa de dentro para fora, né? Por isso que tudo aquilo que nós reagimos na nossa vida é porque está dentro de nós. Por isso que Jesus fala que a grande preocupação de Deus é aquilo que está no interior do nosso coração, é aquilo que está dentro do nosso coração, porque aquilo que nós, na verdade, expressamos, mostra aquilo que nós abrigamos dentro do nosso coração. Então essa paralisia, ela começa de dentro para fora. Mas agora, eu peço a Jesus para poder restaurar a minha vida, porque agora é de fora para dentro. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos que a nossa ideia muitas vezes é que quando nós pensamos na paralisia, nós pensamos na paralisia física. É verdade, o paralítico aqui está sofrendo da paralisia física, mas não é o mais importante a paralisia física. O mais importante é a paralisia espiritual. Mas quando a questão se trata de fora para dentro, eu creio, irmãos, que muitas vezes nós somos também atingidos pela paralisia devocional. O que seria paralisia devocional? Há quanto tempo, né? Há quanto tempo nós sofremos dessa paralisia muitas vezes? Seu contato com a Bíblia, seu tempo de oração, sua ida à igreja, falar de Jesus para alguém, fazer a sua contribuição, buscar uma vida de santidade. Quantas vezes nós somos atingidos, né, por essa paralisia devocional? Esses itens, né, e outros nós temos, né, devem nos fazer pensar se nós estamos sofrendo dessa paralisia que começa de fora agora para dentro, que atinge a nossa vida. Mas eu penso também na paralisia das emoções e dos sentimentos. Eu penso naquela paralisia que a gente não consegue mais amar, que a gente não consegue mais perdoar, que a gente não consegue mais ter comunhão. São, né, paralisias que nós sofremos na nossa vida, que vem de fora para dentro, mas muitas vezes nos paralisa acerca de uma vida com Deus. E por isso eu peço ao Senhor que possa restaurar isso na minha vida, porque diz a Bíblia no verso 11, que é isso que Jesus faz no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Jesus vai restaurar, né? Jesus vai fazer essa restauração na vida deste homem. Capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz: ora, no verso 10, né? Mas no capítulo 11, Jesus diz para ele assim: a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E no verso 12, a Bíblia diz assim: e levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos. Interessante que, né, não apenas Jesus resolveu o problema da paralisia espiritual, mas Jesus resolveu também o problema da paralisia física. Aquele homem que chegou agora, né, na verdade, em uma cama, frente a frente com Jesus. Ele agora, ele é restaurado pelo poder de Jesus, né, de tal maneira que agora ele não precisava mais de nenhum dos seus amigos. Pelo contrário, ele mesmo pôde se levantar, ele mesmo pôde tomar a sua cama e
sair e ir embora, né? Ele chegou de uma forma, mas ele saiu de outra. Assim eu penso, irmão, da necessidade que nós temos que o Senhor Jesus venha restaurar a nossa vida, que Ele possa olhar em nós, Ele possa ver em nós, né? Eu diria assim, né? Esse investimento, né? Aquilo que vem de fora para dentro da nossa vida, que nos paralisa, que Deus possa restaurar isso na nossa vida, porque a gente precisa de restauração. Muitas vezes o nosso problema não é estar com a Bíblia nas mãos, o nosso problema é quantas vezes nós abrimos esse livro para nós. O problema não é conduzir uma Bíblia, o problema não é carregar uma Bíblia, mas é até que ponto esse livro fez diferença para a minha vida e para a sua vida durante a semana. Até que ponto nós investimos tempo de oração, até que ponto nós deixamos, abrimos mão de estarmos em alguns lugares para irmos, né, à casa de Deus. Enfim, né, são coisas que vêm de fora para dentro que paralisam. Muita gente já não consegue mais andar diante dessas coisas, muita gente está inerte, né? Muita gente tem abrigado emoções, sentimentos que têm paralisado a sua vida, né? Já não consegue mais amar, não consegue mais perdoar. Então nós temos que pedir ao Senhor que, da mesma forma como Ele pode restaurar diante dos olhos de toda aquela multidão e dos religiosos naquela oportunidade, que aquele homem, né, não apenas pode ser restaurado no sentido da alma, do espírito, do seu interior, mas também do físico, do lado de fora. Jesus, né, para demonstrar que Ele era Deus e que Ele realiza milagres, né, porque eles começaram agora a questionar sobre quem era esse que estava decretando perdão dos pecados do homem. Ele era o próprio Deus. Então Jesus estava mostrando que Ele não apenas faz por dentro, mas Ele também faz por fora. E é esse fazer por fora que muitas vezes eu e você temos necessidade disso. Nós temos que pedir a Deus então para restaurar a nossa vida, para que a gente não seja apenas de aparência, porque a aparência pode impressionar outros, mas nunca irá impressionar o coração de Deus, porque Deus conhece a nossa vida. Então nós temos que pedir a Deus para Deus restaurar a nossa vida, porque imagine você, né, que não consegue perdoar alguém, imagine você que não consegue mais, né, emitir perdão sobre a vida de alguém. Alguém diz assim: mas eu não tenho que perdoar, quem perdoa é Deus. É verdade que é Deus que perdoa, mas quando esse alguém chega para você, né, para te pedir perdão, você precisa, né, compartilhar esse perdão com essa pessoa. É verdade que Deus vai perdoar, mas o seu coração também precisa demonstrar isso, porque você precisa se libertar daquilo que tem muitas vezes aprisionado a sua vida diante de Deus. O que eu espero então de Jesus é que Ele manifeste a sua restauração na minha vida, que Deus restaura a minha vida, que Deus possa me trazer ao primeiro amor, né? Aquele primeiro amor que eu não era praticamente empurrado, não. Havia no meu coração um desejo muito grande de estar sempre na presença do Senhor. Muitas vezes, irmão, o que a gente tem percebido hoje na igreja, que muita gente parece que é empurrado, né? Parece que, né, ele faz algo, mas parece que precisa de alguém empurrá-lo. E a gente precisa que isso aconteça na nossa vida, porque meu coração precisa saltar de desejo, de vontade de buscar as coisas do Senhor. Em terceiro e último lugar, o que eu espero de Jesus? Eu espero que a minha vida seja para a glória de Deus. No verso 12. No verso 12, a vida daquele homem foi para a glória de Deus. O texto termina dizendo para nós assim: levantou-se, né, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. A multidão olha tudo aquilo que está acontecendo e diz: que coisa extraordinária Jesus fez na vida desse paralítico. Alguém que ao chegar aqui entre nós, né, precisou ser conduzido pelos seus 4 amigos, e agora ele simplesmente, pelo poder da palavra de Jesus, ele pode se levantar, tomar a sua cama e sair com seus próprios pés e ir embora naquela casa. E a multidão diz assim: nunca tal vimos. Meus irmãos, que o mundo possa olhar para nós
e possa dizer assim: eu nunca vi como Deus usa aquele homem e como Deus usa aquela mulher. Porque talvez a expectativa que nós temos quando nós olhamos para a Bíblia é que Deus apenas usou esses homens. A nossa ideia é a ideia do passado. A nossa ideia é falar sobre Moisés. A nossa ideia é falar sobre Davi. A nossa ideia é falar sobre esses grandes homens da Bíblia. E nos parece que a nossa ideia do passado é de Deus que ficou lá atrás e que não pode mais nos usar. Como se a minha vida e a sua vida, como se Deus não ainda desejasse fazer de nós Moisés, Davi, Josué, Esther, homens e mulheres de Deus na sua vida. Por isso, eu espero que Jesus use a minha vida. Eu espero que o Senhor Jesus possa usar a minha vida. Eu espero que haja esse desejo do seu coração, que aqueles que vão olhar para você vão dizer: nunca tal vimos coisas extraordinárias. Porque assim como Jesus pôde fazer com aquele homem paralítico, Ele pode fazer na vida de cada um de nós. A nossa vida, outrora, como diz a palavra de Deus, antes de nós estarmos por causa do pecado, a nossa vida era, na verdade, vamos dizer assim, a nossa vida era contrária à vontade de Deus. Mas agora, com Jesus no nosso coração, a nossa vida é de acordo com a vontade de Deus. E a minha vida está para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Por isso, o que eu espero de Jesus? Eu espero que Jesus continue perdoando os meus pecados. Eu espero que Jesus manifeste a sua restauração na minha vida. E eu espero que Jesus me use para a glória de Deus. Amém? Vamos lá. Senhor, neste momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós, como igreja, temos um grande privilégio. Nós podemos já vislumbrar aquele dia maravilhoso que estaremos para sempre com o Senhor no céu. E o Senhor, de uma vez para sempre, reunirá a sua igreja. E diz a tua palavra que com o Cordeiro, com Jesus Cristo, nós nos assentaremos e de uma vez para sempre estaremos realizando a ceia do Senhor, com todos os homens e mulheres de todas as tribos, nações, línguas e raças, mas de todos que um dia foram alcançados pelo poder de Jesus na sua vida. Muito obrigado, Senhor, porque este poder um dia nos alcançou. Muito obrigado porque um dia nós sofremos dessa paralisia espiritual do pecado. E aí o Senhor diz para nós: filho, perdoados estão os teus pecados. Muito obrigado porque a partir daí a tua palavra diz que ainda que eu venha a pecar, a tua palavra diz que hoje eu tenho um advogado para com o Pai, e ele é Jesus Cristo, é aquele que intercede por nós, é aquele que nos purifica do nosso pecado, é aquele que nos torna mais alvo do que a neve. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos expectativa de restauração da parte do Senhor na nossa vida. Nós sabemos que o Senhor não apenas trabalha na nossa vida por dentro, mas nós sabemos que o Senhor trabalha também na nossa vida por fora. E nesta manhã nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Nós pedimos a Ti que possa estar trabalhando na nossa vida, numa área da nossa vida, que às vezes, ó Deus, nós estamos precisando da restauração. Que Teu Espírito possa mostrar para nós qual seja a área da nossa vida que Deus precisa nos restaurar. Ó Deus, aviva-nos. Ó Deus, desperta-nos. Ó Deus, acorda a tua igreja, para que cada um de nós saiba, Senhor, a área da sua vida, aquilo que precisa consertar e colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Senhor, também, diante disso, nós pedimos a Ti que a nossa vida seja para o Senhor usar para a honra e glória do Teu nome. A Tua palavra diz que aquilo que o Senhor fez na vida daquele paralítico, ó Deus, a notícia correu por toda aquela cidade, aquilo que o Senhor fez na vida de um homem. Senhor, a expectativa que nós temos
é o que o Senhor pode fazer na nossa vida. A expectativa que nós temos é o que o Senhor pode fazer na vida dessa igreja. A expectativa que nós temos é o que o Senhor pode fazer na vida de homens e mulheres que estão plantados na tua casa. Senhor, o Senhor quer nos usar. O Senhor quer fazer grandes coisas em nós. Então, nesta manhã, ó Senhor, completa a tua obra no nosso coração, em nome de Jesus. Senhor, livra-nos da paralisia que nos atinge, que nos afeta um relacionamento íntimo com o Senhor, mas fala o coração da tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Amém. Vou convidar o Ministério Diaconal para formarmos a mesa. O louvor vai estar com a palavra? Sim. Vamos ter o louvor? Então nós vamos formar então. Gostaria de pedir à nossa igreja, gostaria de pedir à igreja que a igreja continuasse a oração. Nós sonhamos brevemente aumentar o Ministério Diaconal e que a igreja possa sustentar na oração esses estão e aqueles que Deus deseja ingressá-los aqui para a sua obra. Eu gosto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, porque o apóstolo Paulo traz uma palavra à igreja. E eu trazer uma palavra à igreja, o apóstolo Paulo, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, compartilhou e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: de cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Meu irmão, o que você espera de Jesus na sua vida? O que você espera que o Senhor Jesus faça hoje aqui na sua vida? O que você espera que Jesus faça por você? O seu problema é interior, o seu problema é lá de dentro. Jesus resolve essa questão. Se o seu problema é de fora, precisa de restauração, Jesus resolve também essa questão. E se o seu problema é ser um vaso nas mãos de Deus, Jesus está pronto para fazer algo por meio da sua vida. Por isso, nesse momento que vamos celebrar a ceia do Senhor, espero em Deus que haja no coração de cada um de nós qual é a sua expectativa que você tem acerca de Jesus. Senhor, que haja no coração dessa igreja temor e tremor diante da tua presença, que dentro de nós haja um desejo ardente de cada dia de podermos melhorar a nossa vida diante dos olhos do Senhor. E esse é o desejo de todos nós aqui, estamos aqui esta manhã, dessa igreja. É o desejo do nosso coração de que a nossa vida venha agradar ao coração do Senhor. Nos abençoa neste momento, para que quando nós nos voltamos à cruz do Calvário, possamos colocar a nossa vida mais uma vez aos pés do Senhor e dizermos ao Senhor: eis aqui, nós nos oferecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Jesus já alcançou a nossa vida, e por meio desse sangue nós fomos comprados de uma vez para sempre para Deus, e agora ninguém pode nos tirar das suas mãos. Quero saber se todos receberam no auditório, membro da igreja, alguém que nos visita, faz parte da igreja evangélica.
Se houver alguém que porventura não recebeu, possa se manifestar, para que a gente aguarde então, logo em seguida, retorno então dos diáconos nesse momento. Quando nós celebramos a ceia, este momento aqui nos faz voltar ao Calvário. Nós sempre compartilhamos, é necessário a lição da primeira celebração da ceia, que a ceia do Senhor é um memorial. Era um memorial porque Jesus deixou para a sua igreja uma ordenança, uma ordem de Jesus para a sua igreja, para que todas as vezes que nós a celebrássemos, pudéssemos então relembrar do seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Então, todas as vezes que nós realizamos, celebramos a ceia, nós estamos, na verdade, cumprindo assim um mandamento de Jesus, uma ordenança que Jesus deixou para a sua igreja. E a mensagem para nós, meus irmãos, como igreja, é esta, né? De que nós anunciamos a sua mensagem, aquilo que ele fez por nós na cruz, até ele voltar. Por que até ele voltar? Porque quando ele voltar, a igreja vai subir para essa cruz. E aí a gente não vai ter mais necessidade, como sua igreja, de realizarmos aqui, porque aí vamos estar realizando no céu com o Senhor Jesus Cristo para sempre. Mas, nesse momento, para nós como igreja, o pão simboliza o corpo de Cristo entregue por nós naquela cruz, o sacrifício que ele fez por nós nesse lugar. Então a gente gostaria de dizer, né, porque muita gente pensa que nesse momento de celebração da ceia é uma questão mística, né? Muita gente entende dessa maneira, não tem nada de místico, né? Não é a questão, né? não é nada de místico. O que é um momento de reflexão da minha vida, da sua vida, diante da cruz de Cristo. Mas isso aqui, né, esse momento, esse elemento, é pão mesmo. Isso aqui não tem nada de extraordinário, ele é pão mesmo. Mas nesse momento, quando nós estamos em memória de Jesus, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, ele simboliza o corpo de Cristo por nós na cruz. O outro elemento, que é o vinho, que no
aqui é o suco de uva. Ele simboliza o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O seu sangue, cada gota do seu sangue que foi derramado por nós por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados que nós lançamos sobre Jesus e Ele nos gravou na cruz em nosso lugar. Por isso é que nós nos voltamos ao Calvário para, como sua igreja, estar no primeiro lugar. Somos gratos a Deus porque enviou o seu Filho Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós aguardamos essa expectativa de um dia realizar a ceia com o Senhor Jesus no céu. E em terceiro lugar, somos avisados pelo Senhor Jesus que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e precisamos estar preparados para o nosso encontro com o Senhor. Eu quero nesse momento fazer o convite à igreja para você pé, por gentileza. E tendo dado graças, eu partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Jesus, comamos o pão. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória de Jesus, bebamos. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, porque a nossa expectativa nunca é frustrada diante do Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor Jesus pode realizar todas as coisas por nós, e por isso estamos entregando, Senhor, a sua igreja nas suas mãos. A igreja do Senhor, a igreja está nas suas mãos, e nós pedimos ao Senhor, nos dê discernimento cada dia mais, para nós entendermos esta mensagem tão preciosa que é a cruz do Calvário. Mas, Senhor, nós agora estamos com essa convicção no nosso coração, que aquela cruz está vazia. A morte não pôde deter o teu filho, porque ele agora está no nosso coração. E muito obrigado, porque com Jesus na nossa vida nós temos grandes expectativas. Em nome de Jesus, nesta manhã, pedimos a Ti que o Senhor possa repreender qualquer paralisia que possa querer vir sobre a nossa vida, seja espiritual, seja emocional, seja física. Ó Senhor, que nesta manhã o Teu poder mais uma vez se manifeste sobre a nossa vida, para que nós possamos cada dia mais, fortalecidos pelo Senhor, possamos estar de pé diante da Tua presença. Senhor, que esta manhã recebamos mais uma vez a presença do Teu Espírito aqui entre nós, o agir do Senhor aqui em nossos corações, para que a nossa vida seja, ó Deus, revigorada pelo Senhor, e assim, ó Deus, fortalecidos pelo Teu poder, mais uma vez, vamos continuar firmes, realizando a Tua obra. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que deseja paralisar esta igreja, que caia por terra em nome do Senhor. Que possamos, ó Deus, prosseguir, que possamos continuar, que possamos, ó Deus, avançar na Tua obra, porque o Senhor é aquele que começou a boa obra, e é aquele que estará em concluí-la, segundo for a Tua vontade. Pai querido, que essa igreja continue recebendo, ó Deus, a manifestação do Teu Espírito aqui entre nós, para que por meio do louvor, para que por meio da oração, para que por meio da Tua palavra, o Senhor possa nos encher cada dia mais
e assim, Senhor, estamos procurando agradar ao Teu coração. Ó Deus, nesta manhã então te pedimos que o Senhor esteja se manifestando no seio da Tua igreja, para que, Senhor, mais uma vez com a Tua presença, possamos estar, ó Deus, com a nossa vida diante do Teu altar. Agora, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e o seu amor incomparável por todos nós e as mais sublimes consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Você pode sentar-se.